Bom dia, pessoal! Eu sou a Nathalie Gaiotti, a professora da disciplina Prevenção e Controle da Poluição no Meio Ambiente Aquaviário. Os assuntos que iremos abordar hoje serão bacias hidrográficas, características gerais da rede fluvial, características gerais do litoral e o litoral sobre o aspecto morfológico. E também teremos, nessa aula, um material complementar informativo e exercícios de fixação. Vamos ao nosso primeiro assunto, que será bacias hidrográficas. Os grandes rios ajudaram muito na história humana. E foi nas margens que a agricultura foi praticada com sucesso pela primeira vez, assim como a criação de animais. E foi ali que as técnicas de navegação começaram a ser inventadas e empregadas, e técnicas essas que, depois de evoluírem, permitiram que o povo europeu dominasse o mundo. Quase que simultaneamente, diversas grandes civilizações da antiguidade surgiram às margens dos rios. Vamos aprender sobre bacias hidrográficas. Bom, a bacia hidrográfica, ela corresponde a uma área drenada por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. A topografia do terreno, ela é responsável pela drenagem da água, além de ser responsável por delimitar as bacias, ou seja, as partes mais altas do relevo determinam para onde a água da chuva irá escoar. Este é um esquema de uma bacia hidrográfica. Nela podemos ver as nascentes, seus afluentes, o leito principal, a foz, o fundo de vale, o lençol freático e o divisor de água. Uma bacia hidrográfica, ela é formada por nascente, por afluentes, por leitos principais, por lençol freático, por divisor de água, pela foz e pelo fundo de vale. A seguir, vamos ver mais sucintamente o que significa cada elemento desse. A nascente, ela é uma manifestação superficial de um lençol subterrâneo que dá origem aos cursos d'água. Toda nascente representa um ponto por onde a parte da água do lençol alcança a superfície. Já os afluentes, ele é um curso de água que deságua em um rio principal ou em um lago. E um subafluente é um rio que deságua em um rio afluente. Temos também o leito principal, que é o espaço ocupado pelas águas, isto é, o caminho que o rio percorre. Já o lençol freático é um reservatório subterrâneo de água, que ele é proveniente da chuva, que infiltra no solo por meio de rachaduras ou de fissuras. Ele pode ser definido como um aquífero natural, em que o volume de água armazenado sempre varia. O divisor de água, ele é a parte mais elevada do relevo, que separa a direção para onde correm as águas dos rios ou das bacias de drenagem. Ele designa um limite geográfico que separa um território em duas ou mais bacias hidrográficas distintas. A foz ou embocadura é o local onde uma corrente de água com um rio deságua. Sendo assim, um rio pode ter como foz outro rio, um grande lago, uma lagoa, um mar ou um oceano. O fundo de vale, ele é o ponto mais baixo de um relevo acidentado, que é por onde escoam as águas das chuvas. Podemos então dividir o percurso de um rio da nascente até a foz em 3 seções: o curso superior, o curso médio e o curso inferior. E como bônus,
eu preparei para vocês um mapa mental para que vocês possam fixar o que a gente acabou de aprender sobre as bacias hidrográficas. Vamos ao nosso próximo assunto: bacias hidrográficas no Brasil e características gerais da rede fluvial. A Divisão Hidrográfica Nacional, instituída pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, ela estabelece 12 regiões hidrográficas brasileiras. Elas são denominadas, bacias, grupos de bacias ou subbacias hidrográficas próximas, com características naturais, sociais e econômicas bem similares. Esse critério de divisões das regiões, eles visam orientar o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos em todo o país. As regiões hidrográficas são compostas de bacias, grupos de bacias ou subbacias hidrográficas próximas, com características naturais, sociais e econômicas similares, como vimos anteriormente. A subdivisão da bacia hidrográfica em subbacias permite uma estratificação dos resultados e melhor compreensão dos processos hidrológicos e das modificações impostas pelo processo de ocupação humana. As subbacias, já a definição teórica é a mesma das bacias. Como é de nosso conhecimento, o Brasil possui uma das mais extensas e diversificadas redes fluviais do mundo, que são divididas em 12 regiões. E esse critério de divisão das regiões, ele visa orientar o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos em todo o país. Temos a região hidrográfica amazônica, a região do Atlântico Nordeste Ocidental. Temos também a hidrográfica do Parnaíba, a hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental e a do São Francisco. Temos a do Atlântico Norte, a do Atlântico Sudeste e a do Pará. E a do Paraguai, a do Uruguai e do Atlântico Sul. Vamos lá para as características gerais do litoral. O Brasil, ele é o 5º maior país do mundo em extensão territorial e possui um litoral banhado a leste pelo Oceano Atlântico. Considerando as saliências e reentrâncias do litoral, este valor passa para 9.200 quilômetros. Toda essa extensão lhe confere uma diversidade de paisagens ao longo da costa, onde se alternam entre dunas, falésias, praias, mangues, recifes, baías, restingas, estuários e recifes de coral. O litoral brasileiro, ele é banhado pelo Oceano Atlântico, desde o Cabo Orange até o Arroio Chuí, e pode ser dividido em 6 grandes setores geomorfológicos, paisagísticos e fitogeográficos, de acordo com a divisão de Absália. Então vamos ver no mapa a seguir como são feitas estas divisões. Temos o litoral equatorial amazônico.
Ele estende-se por terras de 3 estados brasileiros, o Amapá, Pará e o Maranhão. E ele apresenta como especificidade um enorme volume de água da bacia amazônica. E por causa disso, apresenta inúmeros tipos de paisagem. E é notável a presença de grandes manguezais na área. A outra divisão é o litoral setentrional do Nordeste. Ele é restrito às terras do Ceará, Rio Grande do Norte e Nordeste do Maranhão. Litoral setentrional do Nordeste, ele se estende por uma faixa de aproximadamente 1.200 quilômetros e pode ser dominado pelo clima seco e quente e constitui uma grande exceção paisagística no litoral brasileiro. Já o litoral oriental do Nordeste, ele abrange as terras do Rio Grande do Norte, do Paraíba, Pernambuco e Alagoas. É uma paisagem marcada pela presença de falésias, tabuleiros litorâneos e, consequentemente, praias bem estreitas. E também a presença, de recifes areníticos e coralígenos, que separam as praias do mar aberto. O litoral sudeste, ele constitui o setor litorâneo mais acidentado e diversificado de todo o país. Ele se estende do Espírito Santo, Rio de Janeiro, até o limite dos estados do Paraná e Santa Catarina. O litoral leste. É nessa região que encontramos a costa do descobrimento do trecho litorâneo atingido pelas caravelas de Cabral e onde teve início a colonização portuguesa. Ela caracteriza pela presença de pequenas barras formadas pelos rios oriundos do Planalto Sul baiano. O litoral leste do Brasil, ele se inicia no delta do Rio São Francisco, na fronteira entre Alagoas e Sergipe. Temos também o litoral sul. Ele tem início quando terminam as áreas escarpadas recobertas pela Mata Atlântica da fronteira do Pará com Santa Catarina. E a partir daí, a faixa costeira chega até o Rio Grande do Sul e perde gradativamente o seu caráter escarpado. Vamos então aprender um pouquinho sobre a geomorfologia do litoral brasileiro. O litoral brasileiro é de extrema importância no campo econômico, social, ambiental e também geomorfológico. O estudo da geomorfologia costeira é essencial para a compreensão do contexto geomorfológico de nosso país. Existem muitos processos responsáveis pela gênese das feições costeiras. E, às vezes, eles estão relacionados a uma dinâmica global, como é o caso da tectônica de placas. Também pode estar relacionado ao clima atual e as mudanças no nível do mar, ou uma dinâmica costeira, como as ondas, as correntes litorâneas e regime das marés e ventos, que atuam no regime de maré e no transporte dos sedimentos. Vamos ver alguns conceitos importantes a seguir. O contato entre o oceano e a Terra às vezes ocorre de forma brusca, por ser um obstáculo rígido, como as falésias em rochas cristalinas ou sedimentares, ou por um meio de material móvel e por vezes permeável, como sedimentos arenosos e argilo-siltosos. Já nesse segundo caso, ele pode ser classificado como um terraço,
que significa que a escarpa é mais elevada, como um cordão ou barreira, quando a sua extensão lateral é muito maior que sua largura. As ilhas de barreira são cordões arenosos localizados à frente da costa que não possuem qualquer ligação com as suas extremidades com a terra firme. Uma ilha de barreira, ela é uma cadeia de areia encontrada paralela à costa principal e ela é uma característica criticamente importante na costa, uma vez que atua como a primeira linha de defesa da costa contra tempestades e furacões e minimiza o impacto e os efeitos potencialmente letais das tempestades. As planícies costeiras são feições caracterizadas por serem relativamente planas, baixas junto ao mar e resultantes da deposição de sedimentos marinhos e fluviais. A praia pode ser definida como um depósito sedimentar composto por areia, acumulado por ação das ondas e que tenha mobilidade o suficiente para se ajustar às condições de ondas e maré. O ambiente costeiro também propicia a formação de depósitos eólicos, como as dunas, e elas ocorrem em locais onde a velocidade do vento e a disponibilidade de areia com a granulometria fina sejam propícios ao transporte eólico. Vamos falar então sobre as hidrovias no Brasil. As extensões continentais do Brasil e dos países vizinhos do Mercosul sugerem o uso no comércio e na troca de bens regionais entre si. No Brasil, os principais rios utilizados tradicionalmente para o transporte de produtos estão na Bacia do Sul, que são o Rio Jacuí e Lagoa dos Patos e Mirim, e os rios Tietê, Paraná, São Francisco e Paraguai. E mais recentemente, os rios Araguaia, Tocantins, Teles, Pires, Paraná e Madeira. De acordo com a Confederação Nacional do Transporte, a malha da rede hidroviária do Brasil é de 63 mil quilômetros, mas apenas 19,5 mil quilômetros são usados. Vamos então conhecer as principais hidrovias no Brasil. Vejamos esse conceito a seguir. Via navegável. A via navegável é o espaço físico, natural ou não, nas águas dos oceanos, mares, rios, canais, lagos e lagoas que podem ser utilizadas para navegação. As principais hidrovias brasileiras são Complexo Solimões-Amazonas, Hidrovia do Tocantins-Araguaia, Hidrovia do Paraguai, Hidrovia do São Francisco, Hidrovia do Paraná, Tietê e Hidrovia do Sul. Vamos conhecer a Hidrovia Solimões-Amazonas. Esta que vemos a seguir é a Hidrovia Tocantins-Araguaia. Já esta é a Hidrovia do Paraguai. Temos então a Hidrovia do São Francisco, Hidrovia do Paraná-Tietê, e Hidrovias do Sul. Vamos então conhecer tipos de navegação marítima de acordo com a ANTARC.
Navegação de cabotagem é aquela realizada entre os portos ou pontos do território brasileiro, utilizando a via marítima ou as vias navegáveis interiores. Já a navegação de longo curso é a navegação realizada entre os portos brasileiros e estrangeiros. A navegação de apoio marítimo é a realizada para o apoio logístico a embarcações e instalações em águas territoriais nacionais e na zona econômica, que atuam nas atividades de pesquisa e de lavra de minerais e hidrocarbonetos. A navegação de apoio portuário, ela é realizada exclusivamente nos portos e terminais aquaviários, para atendimento às embarcações e instalações portuárias. Os tipos de portos são: vejamos esse conceito a seguir. Porto. O significado mais habitual de porto está relacionado com o espaço situado em uma orla ou na costa, permitindo que os navios realizem operações de descarga e de carga, ou de desembarque e embarque. Os portos são instalações bastante distintas em relação aos seus ativos, funções e organizações institucionais. E ainda dentro de um mesmo porto, as atividades ou serviços desempenhados são diferentes em seu escopo e natureza. Quando essa infraestrutura se encontra junto ao oceano, chamamos de porto marítimo. Exemplos: o Porto de Salvador e o Porto de Santos. Os portos marítimos podem ter diferentes orientações de acordo com os barcos que recebem. Alguns portos trabalham com embarcações pescatórias, outros orientam-se para o comércio e alguns se especializam em atividades turísticas. Já o porto fluvial, ele é à beira de um rio ou um estuário e é chamado de porto fluvial, como o Porto de Lisboa, Aveiro, Belém ou Manaus. Já é um pequeno porto, que ele é destinado principalmente à recreação e é mais habitualmente chamado de marina. O porto lacustre são os portos mais incomuns, pois são aqueles situados às margens de um lago ou lagoa. O Brasil possui uma costa de 8,5 mil quilômetros navegáveis, de acordo com estudos desenvolvidos pela UFRJ. E o modal aquaviário, ele tem um dos menores custos para o transporte de cargas no Brasil, perdendo apenas somente para o transporte duto viário e aéreo. O sistema portuário brasileiro é composto por 33 portos públicos, entre marítimos e fluviais. Deste total, 18 são delegados, concedidos ou têm sua operação autorizada à administração por parte dos governos estaduais e municipais. A Secretaria de Portos da Presidência da República faz a gestão de 34 portos públicos marítimos. 16 encontram-se delegados, concedidos ou têm a sua operação autorizada aos governos estaduais e municipais. Neste mapa a seguir, podemos ver como estão distribuídos os portos no Brasil. Bom, pessoal, encerramos por aqui.